Vamos lá, crianças. Crianças, é o seguinte, continuação do assunto da semana passada, tá? Ainda sobre o crescimento demográfico, tá? Sobre população, tá? Quando a gente fala de demografia, a gente tá falando de população, tá? Hoje a gente vai para o seguinte, tá? A gente vai para os fatores do crescimento demográfico, ou seja, o que foi, tá certo, o que fez, né, o que gerou o crescimento da população no Brasil, tá? Por que no Brasil? Porque a gente está trabalhando população, eu falei do número, né, de pessoas no mundo, mas a gente está trabalhando especialmente a população no Brasil, tá bem? Então vamos lá. Os fatores do crescimento demográfico, tá, no Brasil, eles podem ser, vamos dizer assim, compreendidos, tá? Ó, o crescimento de um país ao longo de um ano, ele vai ser medido por esses fatores aqui, ó, os quatro, tá? Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Vamos devagar explicar o que é cada um, tá? O nome natalidade ou taxa de natalidade já está dizendo, tá? Então não tem dificuldade em relação a isso. Taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem, tá? Normalmente naquele país, né? Normalmente ela é medida pelo número de 1000, tá bem? 1000 nascimentos, né? Então, se por um acaso disser assim, ó, a taxa de nascimento é de 1, tá certo? 1, vai sempre aparecer assim, ó, com 2 zerinhos, tá? Porque quer dizer, a cada 1000 nascimentos, tá bem? A gente tem 1, né? Então, a cada 1000 pessoas que nascem, vamos dizer, no mundo, a gente tem uma é brasileira, tá bem? Se eu tiver essa mesma, vamos dizer, 5, tá bem? 5, né? Para mortalidade, eu vou ter a cada 1000 pessoas que nascem no mundo, 5 morreram, tá? No Brasil, vamos dizer assim, tá? Então, a cada 1000 pessoas que morreram no mundo, 5 foi aqui no Brasil, tá bem? Então, a mortalidade, tá dizendo, taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem, tá bem? Também é medido com uma porcentagem de 1000. Então, 1000 nascimentos e 1000 mortes, tá bem? Deixa eu apagar essa aqui, tá? Essa aqui só foi para vocês entenderem melhor. A questão da imigração, tá? Imigração é a quantidade de pessoas que entram no país, né? Então, quando você, por exemplo, eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, eu estou fazendo o que? Eu estou entrando nos Estados Unidos. Então, eu sou lá o que? Turista. Mas o turista é chamado de imigrante, tá? Turista é uma palavrinha mais bonitinha para a pessoa que está visitando lá. Mas eu cheguei lá, tá? Para trabalhar, para passar um tempinho lá de 6 meses, tá bem? Eu sou imigrante, porque eu entrei naquele país. Mas quando eu saí do meu, tá? Eu saí do Brasil, então eu sou chamada de quê? De emigrante. Então, emigrante, tá bem? É a saída de um país, tá bem? De uma pessoa em um país. Imigrante é a entrada daquela pessoa em um país. É bom vocês irem anotando aí do lado, tá? Pode até botar de lápis para vocês terem noção, né? A natalidade é o número de 1000 pessoas nascidas em um país. A mortalidade é o número de 1000 mortes de pessoas em um país, tá bem? Imigrantes, pessoas que entram em um país. Migrantes, pessoas que saem de um país. Agora vamos lá, tá? Isso são os fatores que indicam o crescimento de um país, de uma população naquele país. Então, as pessoas que nascem, as pessoas que morrem, as pessoas que entram naquele país e as pessoas que saem, tá? É feito, você também está na sua casa lá, então você está na sua casa. Tem 4 pessoas na sua família, tá? De repente sua mãe ficou grávida. Então, se sua mãe ficou grávida, vai entrar mais gente, tá bem? Uma pessoa, né? Uma pessoa lá vai nascer, natalidade, tá bem? Natalidade, né? Aí vamos dizer, vem a sua família, vem um sobrinho da sua mãe morar com você porque vem fazer faculdade. Então, chegou mais outra, crescimento, tá bem? Aí, de repente, seu pai vai viajar, tá? Vai passar 6 meses fora, diminuiu,
tá? Então, essa é a questão. A mesma quantidade que aumenta também pode ser aquilo que diminui. A mesma coisa é um país, tá bem? Então, vamos lá. Para eu analisar, tá, a natalidade e a mortalidade da população em um país, ao invés de eu trabalhar somente a taxa de natalidade ou somente a taxa de mortalidade, se prefere fazer um cálculozinho, tanto para a taxa de natalidade e mortalidade, quanto para de imigração e emigração. Ao invés de eu trabalhar individual, eu trabalho esta de cá com esta de cá, esta com esta, tá? Vamos entender melhor o que é que eu estou falando. Ao invés de eu trabalhar individualmente somente o nascimento de pessoas ou somente as mortes de pessoas, eu trabalho, tá? O crescimento vegetativo, tá? Esse crescimento vegetativo, ele é o quê? É quando eu pego, tá, o número de nascimentos e diminuo da taxa de mortalidade. Então, nasceu 500 pessoas, tá? Mas morreu 300. Então, eu vou pegar 500 menos 300. Quantas pessoas ficaram? 200, tá? Vamos lá. Quantas pessoas nasceram? 500. Quantas morreram? 300, tá? Quanto ficou? 200. Então, naquele país, tá certo? 200 pessoas estão vivas ainda, então isso aqui seria o crescimento vegetativo, tá bem? Crescimento vegetativo, ok? Aí, esse crescimento vegetativo, ele pode ser positivo ou negativo, tá bem? Positivo ou negativo. O que é que a senhora quer dizer com isso, professora? Veja bem, tá bem? Quando eu vou fazer a conta aqui, ó, eu tenho, tá, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quem foi maior? A taxa de natalidade. Então, se a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade, o crescimento ele é positivo, tá certo? Se por um acaso, tá? Se por um acaso, vamos fazer outro cálculo, tá bem? Morreram, né? Vamos dizer, nasceram primeiro. Nasceram 800 pessoas, mas morreram, tá? Morreram 1000, tá bem? Quanto vai ser o crescimento vegetativo? Tá bem? Vai ser de menos 200 pessoas, tá bem? Menos 200, né? Mas isso tá querendo dizer que foi o quê? Morte, tá? Por quê? Porque a taxa de natalidade, ela é menor e a taxa de mortalidade, ela foi maior, tá certo? Né? Então, se a taxa de mortalidade for maior, o crescimento vegetativo é negativo, tá bem? Então, quando a taxa de mortalidade, quando o crescimento vegetativo, tá? Ele pode ser, repare só, ele pode ser positivo e negativo. Positivo, quando a taxa de natalidade é maior, tá? Quando nasce mais gente do que morre. No negativo é o contrário, quando morre mais gente do que nasce, tá bem? Deixa eu apagar isso aqui para não complicar, tá bem? Se quiser, deixa eu botar até aqui, ó. Deixa eu botar do lado de cá, uma setinha, tá? Taxa de natalidade, ela é maior do que a taxa de mortalidade, certo? No negativo, a taxa de natalidade, ela é menor e a taxa de mortalidade, ela é maior. Tá? Boquinha aberta para a taxa de mortalidade, boquinha fechada para a taxa de natalidade, tá? Isso no negativo. Agora, crescimento vegetativo eu já sei o que é, tá certo? Quando os especialistas, os estudiosos vão pegar a taxa de natalidade e diminuir a taxa de mortalidade. Eu tenho o crescimento vegetativo, cuidado para não confundir isso aí. Bota lá no cantinho assim também, uma setinha lá, crescimento vegetativo. É o cálculo, tá, da diferença porque é o sinalzinho de menos, tá? É o cálculo da diferença entre a natalidade e a mortalidade. Então, pode até pausar lá onde eu estou falando, tá, no vídeo. É a taxa, é o cálculo da diferença da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. Já repeti, para vocês poderem escrever, tá? Agora eu também uso um outro cálculozinho, tá? Para poder fazer essa diferença aqui, ó. De imigração e emigração, tá? Então, quando eu
tá bem? Utilizo o cálculo da diferença entre o número de imigrantes e o número de emigrantes, ou seja, do número de pessoas que entram em um país e o número de pessoas que saem daquele país, tá certo? Né? Feito o caso da minha família. Entrou o sobrinho da minha mãe para ficar lá, para poder, que veio do interior para fazer faculdade, então entrou, é o que? Imigrante. Mas meu pai teve que passar 6 meses, né? Vai passar 6 meses trabalhando fora, né? Então ele é o que? Um emigrante, ele saiu, tá? Então entrou imigrante, né? Entrou o sobrinho de mamãe e papai saiu para trabalhar. Ele é o que? É migrante. Imigrante quando entra, é migrante quando sai, tá? Então não tem diferença nisso aí não. O que vai medir, tá certo? Quem entrou e quem saiu é a chamada, ó, migração líquida, tá? Migração líquida, que ela também pode ser positiva ou negativa, né? No mesmo molde de cá, tá? Quando é que ela é positiva? Quando eu tenho, tá certo? Mais imigrantes entrando do que gente saindo, ou seja, eu tenho mais gente entrando no país do que gente saindo. Quando é que ela é negativa? Quando tem gente saindo mais do que entrando, tá bem? Então ela é negativa, né? Então vê só, positiva, tá? Quando o número de imigrantes é maior do que o número de migrantes. Aqui na negativa, tá? Quando o número de imigrantes é menor do que o número de migrantes. Certo até aí? Tá? Então, a migração líquida é o cálculo da diferença feita entre a imigração e a emigração, tá? Ou você pode colocar lá, é o cálculo da diferença feita entre as pessoas que entram em um país e as pessoas que saem de um país, tá? Já que você tem essa complicação com imigrante e emigrante, tá bem? Vê só, no Brasil, tá certo? O crescimento demográfico, ou seja, o crescimento de pessoas aqui no Brasil, ele começou, tá certo? Praticamente a se expandir, ou seja, a aumentar após os anos de 1870. Então, de 1870 até 1930, a gente vai ter uma expansão demográfica considerável, tá? Principalmente por causa de quê? Principalmente por causa dos imigrantes, tá certo? Das pessoas que saíam de outros países e vinham para cá para o Brasil trabalhar, né? Viam aqui no Brasil alguma coisa interessante que vinha para aqui, né? Em 1870, ó, a gente vai ter justamente quando a gente tem a mudança, né, entre escravos e começam a entrar os imigrantes, tá certo? Depois, isso aí vai mudar um pouquinho, que eram as pessoas que saíam de outros lugares para cá para trabalhar, tá? À procura de melhores condições de vida. Veja, repare, que contraditório, mas tudo bem. Tá? Então, a partir de 1930, essas pessoas pararam de entrar aqui no Brasil. A partir de 1930, as pessoas deixaram mais de vir para aqui para o Brasil. Tá certo? Principalmente por quê? Porque em 1930 a gente vai ter um governo ditatorial. Então as pessoas passam a ter medo e param de vir para aqui para o Brasil. Só que o crescimento do Brasil, tá certo? O crescimento populacional deixou de existir? Não, tá? A gente continuou crescendo. Agora, por que isso aconteceu? Tá? O crescimento demográfico acontece justamente por causa do crescimento vegetativo, que é o que, galerinha? Tá certo? A diferença, né? A diferença, o cálculo da diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Isso quer dizer o quê? Que nós, brasileiros, passamos, tá? A partir de 1940 até 1970, a fazer uma expansão demográfica, principalmente por quê? Porque a taxa de mortalidade, ela fica menor, tá bem? Ou seja, o nosso crescimento vegetativo, ele passa a ser positivo. Nascem mais pessoas do que falecem, tá certo? Então, a taxa de natalidade, ela passou a ser bastante percebida. Então, a gente não precisou das pessoas que vinham de outro país para poder fazer a expansão demográfica. A gente mesmo deu conta, ou seja, o pessoal passou a fazer neném, tá? E aí começou a população a aumentar. Por isso que o crescimento vegetativo nosso foi positivo, tá? E continua sendo, né? Aqui no Brasil
se nasce mais do que se falece, tá bem? A gente tá com esse problema agora da Covid, então a gente tá tendo, vamos dizer assim, um crescimento vegetativo um pouco, tá certo? Meio que desequilibrado, mas a gente vai ver ainda no final do ano como é que fica esse crescimento vegetativo, tá? Então, o que é que vocês vão fazer, tá bem? Se tiver dúvida, me pergunta, porque isso aí é assunto, tá, da prova, e fora as dúvidas, de retirar as dúvidas, vocês vão estudando já para não acumular matéria, tá? Cheiro e façam anotação.